Olá, meu nome é Isabela Damas e juntamente com a Vanessa Cindineres, nós estaremos representando o PET Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. O nosso trabalho tem como título Conhecimento dos Professores Escolares sobre Primeiros Socorros, uma revisão integrativa. A gente sabe que o ambiente escolar é um local onde as crianças e adolescentes passam grande parte do seu dia, e nesses locais são desenvolvidos diferentes tipos de atividades que envolvem grupos, interações, práticas esportivas e motoras. Por conta disso, esses indivíduos eles podem sim estar mais vulneráveis e mais expostos a acidentes e necessidade de cuidados imediatos. Por conta disso, é muito importante o conhecimento sobre primeiros socorros, tanto pelos professores quanto por profissionais que atuam na escola, porque eles podem ser os primeiros a terem contato com essas vítimas ou até mesmo os únicos adultos disponíveis para prestar um atendimento nesse local. Os primeiros socorros são os primeiros cuidados que são prestados às pessoas que apresentam alguma condição que ameace a sua vida. Essa primeira assistência pode ser prestada por profissionais da saúde e por pessoas que passaram por um treinamento adequado. A gente deve considerar que os cuidados prestados de forma inadequada podem acentuar o quadro das vítimas de acidente. Em 2018, a lei de número 13.722, conhecida como Lei Lucas, foi criada e ela torna obrigatória a capacitação em noções de primeiros socorros, tanto a professores quanto a profissionais que atuam em unidades de ensino público e privado na educação básica, sendo o curso ofertado anualmente. Assim, a gente vê a importância dos professores da educação básica em saber essas noções de primeiros socorros, porque eles podem ser possíveis testemunhas dos acidentes que ocorrem nesse ambiente e eles podem salvar vidas de muitas crianças e adolescentes, reduzindo a taxa de mortalidade nesses locais. Só que, primeiramente, nós precisamos identificar quais são os conhecimentos que os profissionais possuem atualmente sobre o assunto, a fim de direcionar a aplicação dessa temática. Portanto, o objetivo desse trabalho foi identificar evidências científicas sobre o conhecimento que os professores de educação básica de ensino possuem sobre primeiros socorros. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura e foram realizadas as etapas de identificação do tema e da questão norteadora, e também o estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão. A busca por esses artigos ocorreram nos meses de abril e maio desse ano de 2020 e foi baseada na seguinte questão norteadora: qual o conhecimento dos professores de educação básica sobre primeiros socorros? As bases de dados usadas para a busca foram o PubMed, Cielo, Lilacs, acessadas por meio da Biblioteca Virtual em Saúde, BVS. Os critérios de exclusão foram artigos que não respondiam à pergunta de pesquisa, artigos que abordavam trauma dentário, primeiros socorros relacionados à saúde mental, diabetes mellitus, asma, malária, artigos que não estavam disponíveis gratuitamente, artigos de relato de experiência, artigos de revisão e dissertação e aqueles que apareciam mais de uma vez nas bases ou entre elas. As informações desse estudo foram extraídas baseadas em uma planilha que foi previamente elaborada pelos autores e que condiz com o objetivo do estudo. Relacionado aos resultados e a discussão, inicialmente foram identificados 136 artigos. Destes, a partir da avaliação dos resumos, foram excluídos 73 artigos e 63 selecionados, os quais foram dispostos em uma tabela, na qual foram eliminados os artigos duplicados, restando, portanto, 35 artigos para análise na íntegra. Após a verificação dos tipos de estudo, considerando os critérios de exclusão definidos pelos autores, restaram 29 artigos. Destes, 22 foram considerados neste estudo, sendo 15 no idioma inglês, 4 em português e 3 em espanhol, publicados entre 2015 e 2020. Foram identificadas publicações originadas de 12 diferentes nacionalidades, sendo Arábia Saudita, Índia, Sudão, Nigéria, Grécia, Brasil, Itália, Irã, Turquia, Etiópia, Espanha, Eslovênia. Os artigos abordaram tanto primeiros socorros em geral quanto específicos sobre algum assunto dentro deste tema. Dos 22 artigos selecionados, um aborda sobre ressuscitação cardiopulmonar, 8 sobre epilepsia e 13 sobre o conhecimento global de primeiros socorros, incluindo engasgo, queimadura, desmaios, fraturas, hemorragia, doenças crônicas como diabetes,
envenenamento, picada de insetos, cortes, entorses, quedas, traumatismo crânioencefálico, choque elétrico, asfixia e sangramento nasal. A quantidade de participantes das pesquisas variaram de 9 professores do estudo de Galindo Neto et al. A 844 professores da pesquisa de Gebrold et al. Sobre o conhecimento e vivência com primeiros socorros, foi observado que os professores possuem baixo conhecimento sobre o assunto, apesar de alguns possuírem treinamento sobre a temática e a maioria já presenciou alguma situação que necessite dos primeiros socorros. Internet, mídia, meios de comunicação em massa, experiências pessoais e maternas são as principais fontes de informações que os professores possuem para a busca de conhecimento sobre o assunto, sendo o médico, profissionais da saúde e literatura um dos últimos meios. Vale ressaltar que o desconhecimento dos professores da educação básica sobre primeiros socorros pode resultar no agravamento das vítimas e até mesmo levar ao óbito. Este estudo apresentou uma revisão integrativa sobre o conhecimento dos professores da educação básica sobre primeiros socorros. Constatou-se que o nível de conhecimento dos professores em primeiros socorros é insatisfatório, mas eles demonstraram disposição em aprender. Os estudos incitam que há necessidade de realização prévia de treinamentos curriculares ao abranger conteúdos de primeiros socorros nas universidades, na perspectiva de capacitá-los. As limitações desse estudo estão relacionadas à produção do conhecimento científico, que foi oriunda de 5 anos, o que faz com que o conhecimento destes profissionais não podem ser generalizados. Apesar dessa limitação, os resultados apontados podem subsidiar novas pesquisas, especialmente no Brasil, onde a produção científica é incipiente. Espera-se que esse estudo sirva como aporte para que os professores da educação básica se alertem sobre a indispensabilidade do conhecimento sobre primeiros socorros. Essas são nossas referências.